Como as mulheres podem enfrentar Trump e a extrema-direita com uma política independente da classe trabalhadora, retomando o mais forte espírito anti-imperialista que já vimos distintas gerações da nossa classe levantarem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Odete Assis e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. Trump taxando o Brasil em 50% em uma absurda ingerência imperialista que tenta fazer do Brasil e da América Latina o pátio traseiro dos Estados Unidos. O STF decidindo pela prisão domiciliar do Bolsonaro, enquanto a extrema-direita tenta intensificar sua política de anistia. Ameaças de demissões em massas, uma ideia de unidade nacional construída em base ao consenso dos patrões de ampliar a precarização do trabalho, que no Brasil tem rosto de mulher negra. Bom, gente, o Brasil não é para amadores e desde que surgiu essa ingerência imperialista absurda do Donald Trump, muita coisa aconteceu. Estamos vendo uma aceleração dos tempos da política como a principal marca da nova conjuntura. E para não se perder nas mudanças da conjuntura e pensar mais os grandes desafios e combates que temos, a gente quer com esse programa abordar a perspectiva marxista e revolucionária do que é o imperialismo e as discussões sobre soberania, para poder debater como as mulheres podem, ao lado da classe trabalhadora e de todos os setores oprimidos, serem linha de frente do combate anti-imperialista. E como muito bem relembraram a Diana Assunção e a Vitória Camargo, no novo editorial do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, que está disponível lá no Esquerda Diário, e a gente vai deixar aqui no link da descrição também. Em 1823, os Estados Unidos proibiu a Europa de intervir na América Latina sob o lema América para os Americanos, da doutrina Monroe. Uma justificativa para o direito do imperialismo yankee subordinar os países da região aos seus ditames. E dessa forma, eles construíram o seu império buscando explorar exclusivamente as nossas terras, garantir a sua exclusividade na exploração das nossas terras, que já tinha passado por séculos de colonialismo. E a serviço dessa política, eles empreenderam golpes e muitas ditaduras e opressão. Agora, mais de 2 séculos depois, o Trump quer fazer a América grande novamente, como diz o slogan do seu movimento, o MAGA, e para isso ele tenta dar uma nova roupagem a esse lema, com uma feroz competição no seu pátio traseiro com a China em ascensão. Para essa política, o Trump conta com o apoio de bilionários, das Big Techs e da sua internacional reacionária. Mas quem paga a conta dessa ofensiva é a classe trabalhadora brasileira, latino-americana, estadunidense, imigrante, especialmente as mulheres e todos os setores oprimidos. E nós precisamos, mais do que nunca, responder ao imperialismo de forma unificada, com um só punho, falando fora Trump da América Latina. E é por isso que a gente rechaça a Lei Magnitsky, que é uma lei que os Estados Unidos aprovou durante o governo Obama para aplicar contra quem eles decidem que são violadores dos direitos humanos. Enfim, a hipocrisia do país, que é um dos maiores violadores dos direitos humanos ao redor do mundo, poder se achar no direito de intervir na política de outros países e criminalizar pessoas, taxando-as de violadores dos direitos humanos. Essa lei, inclusive, ela é parte das ferramentas imperialistas para justificar a sua intervenção política em outros países. Mas justamente porque o nosso feminismo ele é socialista, essa posição clara de rechaço ao imperialismo, ela não faz a gente fechar os olhos para o fato de que o Brasil, por trás da demagogia do Lula e do regime político brasileiro sobre a defesa da soberania nacional, estão grandes capitalistas e grandes empresários que seguem subordinando o nosso país ao imperialismo e garantindo a entrega dos nossos bens naturais comuns e a superexploração da classe trabalhadora, como a gente vê com a odiosa escala 6x1. E o judiciário, que hoje ele está punindo o Bolsonaro e a extrema-direita, ele é fundado em uma ideologia racista e patriarcal.
E é o mesmo judiciário que articulou o golpe institucional de 2016, a prisão arbitrária do Lula, que apoiou cada uma das reformas neoliberais que massacram a vida da classe trabalhadora no nosso país, como a terceirização irrestrita, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. São os representantes máximos de uma justiça que tem um caráter de classe, a mesma que inocenta os assassinos da juventude negra e legitima a violência às mulheres e às LGBTQIAP+. Por isso, como também colocou o analista político do Esquerda Diário Danilo Paris, que o Bolsonaro consiga se apresentar como uma vítima é uma verdadeira afronta à memória das centenas de milhares que morreram pela Covid, aos milhões que tiveram seus direitos destruídos e aos movimentos sociais que enfrentaram a escalada da retórica mais reacionária desse país nos últimos anos. E é por isso, uma vez mais, que a nossa perspectiva de lutar contra o bolsonarismo, ela passa pela construção de uma força política independente de todo o regime político, sem ceder à conciliação de classes que irá manter a extrema-direita no horizonte das possibilidades políticas, alentadas por um imperialismo que está cada vez mais agressivo. E para aprofundar toda essa reflexão, o nosso podcast hoje ele vai ser dividido em 3 partes, buscando retomar alguns debates teóricos e programáticos do marxismo, enquanto analisamos os impactos na vida das mulheres, da classe trabalhadora e de todos os setores oprimidos. A primeira parte a gente vai falar sobre o que é imperialismo, a segunda sobre como os marxistas revolucionários defendem a soberania popular e na última a gente vai abordar 5 pontos para um programa anti-imperialista da classe trabalhadora e do feminismo socialista. Bom, gente, então vamos lá na nossa primeira parte, que está um pouco mais teórica e de resgates de algumas coisas do marxismo revolucionário, para poder definir o que é o imperialismo. Primeiro, é importante levar em conta que a virada do século XIX para o século XX, ela foi um momento fundamental de grandes debates no movimento revolucionário. E, em particular, esse tema do imperialismo, ele foi alvo de elaborações riquíssimas e grandes debates para revolucionários como Lenin, a Rosa Luxemburgo, o Leon Trotsky, entre tantos outros. E então, para a gente poder conceituar melhor o que é o imperialismo, eu vou retomar a definição do Lenin de que o imperialismo ele não era apenas uma política, mas era uma fase superior e avançada do desenvolvimento capitalista. Então, isso é muito importante para compreender que ele era um fenômeno que não era meramente de uma política externa das grandes potências, mas ela era uma fase inerente ao desenvolvimento do capitalismo, com implicações drásticas para a soberania das nações. E no seu estudo, o imperialismo, fase superior do capitalismo, o Lenin ele delineou 5 características econômicas principais que definem o imperialismo. A primeira é a concentração da produção e do capital, levando à formação de monopólios. Depois, isso se dá também com a fusão do capital bancário com o capital industrial, criando capital financeiro e uma oligarquia financeira. O terceiro é sobre como passa a ganhar uma importância excepcional a exportação de capital, em oposição, inclusive, à exportação de mercadorias. O quarto é que, a partir desse movimento, se formam associações capitalistas monopolistas, que a gente conhece como cartéis, trusts, e elas dividem o mundo. E o quinto e último, né, elas são combinadas, é que além dessa divisão do mundo, dessas associações, também tem uma divisão territorial do mundo entre as grandes potências capitalistas, durante essa fase imperialista, né? Então, uma conclusão muito importante desse estudo é que o colonialismo, nesta era, ela está intrinsecamente ligado ao capital financeiro, garantindo o controle monopolista sobre as matérias-primas e a mão de obra. E que isso alimenta, inclusive, as guerras interimperialistas, as disputas entre as potências. E antes da gente pensar
a relação do imperialismo hoje, eu acho que é importante conectar essas definições do Lenin sobre o imperialismo com a reflexão do Trotsky sobre o conceito de desenvolvimento desigual e combinado, porque eles também nos ajudam muito a pensar a situação do Brasil hoje, né? Esse conceito do Trotsky, ele está mais desenvolvido no seu estudo sobre a história da Revolução Russa, que é muito bom, recomendo muito. Mas ele também foi parte do que guiou o arsenal político dos revolucionários, dos bolcheviques, para fazer a Revolução de 1917, né? Depois, posteriormente, o Trotsky faz essa elaboração, podendo contribuir teoricamente para a gente poder estudar e se aprofundar no que foi esse riquíssimo processo de fazer uma revolução como a Revolução Russa, né? Mas de uma forma muito resumida, essa lei do desenvolvimento desigual e combinado, ela partia de uma análise do desenvolvimento capitalista, apontando que ele não acontece de forma uniforme e linear em todos os países. Pelo contrário, ele se dá de uma forma desigual, com diferentes nações que avançam em ritmos distintos. E aqui é importante um parêntese, porque essa ideia de avanço e atraso, ela não tem uma conotação moral, mas sim ela é uma categoria de análise do ponto de vista da gente pensar o desenvolvimento das forças produtivas e a relação entre o que seria o padrão capitalista e como isso vai se desenvolver no curso natural do desenvolvimento, como vai se dando a dinâmica das relações, que inclusive são atravessadas pelas relações de luta de classes, né? E isso é uma coisa fundamental para os marxistas revolucionários. Mas voltando à explicação do conceito, essa desigualdade, né, essa lei do desenvolvimento desigual, ela é um fator central na dinâmica global, porque os países mais avançados desse ponto de vista dos recursos capitalistas, eles passam, né, nessa fase imperialista, que vão dividindo o mundo entre si e avançando para que todos os territórios passem a ser ou dominados ou direta ou indiretamente influenciados por esse sistema capitalista, ele passa a dominar os países menos desenvolvidos, né? Então, isso faz com que um país atrasado ele possa incorporar essas tecnologias e inovações que acontecem em países que têm um desenvolvimento capitalista em outro patamar, mesmo que ele não passe pelos mesmos estágios de introdução do capitalismo que esses países desenvolvidos eles chegaram. A parte combinada dessa teoria, ela surge da interação entre esses países avançados e atrasados, ou seja, né, essa relação que eu estava explicando. Quando um país atrasado é incorporado a esse sistema mundial, ou seja, ele passa a ser parte dessa conexão das relações capitalistas, ele não segue esse caminho histórico clássico. Em vez disso, ele vai combinando as formas de produção mais modernas, que do ponto de vista das relações e das tecnologias que o capitalismo desenvolveu, com outras formas de desenvolvimento e produção. Então, por exemplo, a gente sempre usa um exemplo que eu acho que ajuda a ficar bem claro, né? O Brasil, que tem reatores nucleares, é também o mesmo país onde milhares de trabalhadores da agricultura familiar, que é a responsável pela alimentação da ampla maioria da população, não o agronegócio que destrói os nossos bens comuns naturais. Na verdade, esses trabalhadores da agricultura familiar muitas vezes têm que fazer toda a sua produção com muita pouca tecnologia, sem acesso, sem recursos para poder ter, por exemplo, maquinário mais avançado que possa preparar melhor a terra, inclusive preparar de uma forma que não degrade como o agronegócio faz. Enfim, voltando desse parêntese, essa combinação, né, que acontece, ela vai criando sociedades únicas e contraditórias, e onde tem essa convivência entre o arcaico e o moderno, e eles têm uma influência mútua, inclusive, né?
Um outro exemplo que a gente pode usar para pensar essa relação é como, por exemplo, a escravidão ela foi fundamental para o desenvolvimento da acumulação primitiva do capital, mas depois, fruto da luta negra e da luta de classes, né, a escravidão ela acaba formalmente em distintos países. O Brasil foi um dos últimos países, inclusive, a acabar com a escravidão. Mas até hoje a gente pode encontrar formas de trabalho que são análogas à escravidão. Então, essa convivência entre o arcaico e o moderno, porque ao mesmo tempo que tem tecnologias muito, fábricas ultra tecnológicas, indústria 4.0, inteligência artificial e uma série de coisas, também tem formas de trabalho e exploração humana brutais, como análogas à escravidão, né? E esse debate, então, ele é bastante atual. E durante o período de auge neoliberal, inclusive, né, ocorreu um salto inédito da internacionalização do capital e da acumulação capitalista. Ela alcançou praticamente todos os cantos do planeta. Ou seja, essa tendência que o Lenin, o Trotsky, que vários revolucionários do início do século, eles conseguiram ver com o início dessa fase imperialista do capitalismo, ela, ao longo de todo esse período, ela foi ganhando distintas formas. Ela nunca deixou de existir, pelo contrário, se a gente pensa, inclusive, a sua fase neoliberal, a ideia de globalização ela era uma forma de se apresentar a política imperialista, inclusive que tentava amenizar o que era o seu caráter de fundo, mas que nunca perdeu as suas características, né? E muitos analistas, eles buscaram dar conta de explicar esse processo. E isso é uma coisa que eu não vou aprofundar muito agora, tem vários debates sobre imperialismo e tudo mais, e as diferentes interpretações que foram surgindo. Para quem quiser aprofundar, eu recomendo muito um texto da nossa camarada, que é a Josefina Martínez, que o título é Do Império ao Imperialismo Renovado, e ela debate em particular com elaborações do Michel Hart e do Antônio Negri, que é muito bom. E nesse texto, inclusive, ela aponta para como esses processos neoliberais, eles também moldaram uma maior interconexão global do trabalho, com o aumento dos fluxos migratórios e dos processos de arbitragem global do trabalho, né? Algo que o sistema capitalista aproveita para rebaixar de conjunto as condições da força de trabalho em todo o mundo. E ela também debate como a acumulação do capital ela colonizou diferentes esferas e âmbitos da produção e da reprodução, né? Que antes eles ficavam de fora do comando direto do capitalismo, mas que por meio da privatização massiva dos setores públicos, da transformação de trabalhos reprodutivos em empregos assalariados, entre outras vias, consegue se avançar sobre eles, né? E nesse sentido, a Josefina ela aponta para uma conclusão que nos serve muito, que é como o neoliberalismo ele não gerou uma uniformização do mundo capitalista, nem uma suavização dos seus contrastes, mas pelo contrário, ele incrementou os processos de desenvolvimento desigual e combinado, que são característicos do imperialismo, sob novas formas. Ou seja, todos esses conceitos teóricos elaborados pelos grandes revolucionários, eles nos ajudam muito a pensar as novas formas que estão colocadas do desenvolvimento capitalista. E a gente, como revolucionários, tem que saber se apropriar desses conceitos para poder pensar. E agora, diante desse esgotamento desse projeto burguês, que foi o neoliberalismo, né, sem ainda ter um surgimento de um novo empreendimento capaz de substituí-lo, o que a gente está vendo é uma reatualização das tendências do imperialismo como essa fase superior do capitalismo, de crises, guerras e revoluções, como Lenin apontou. Ou seja, as características dessa época do capitalismo, que se desenvolveram justamente por um esgotamento da limitação da produção nas fronteiras nacionais e pela necessidade de revolucionar as forças produtivas, elas fazem com que essa fase do capitalismo ela carregue dentro de si
essa característica de ser uma etapa de crise, e a gente está vendo uma crise permanente do capitalismo, né, que ainda que vá ganhando distintas formas e dinâmicas, mas muita crise capitalista, de guerras, como a gente está vendo em distintos lugares, e a gente espera que a gente veja, inclusive, revoluções, e é para isso que a gente se prepara, né? E aí, desse sentido, eu vou agora para o nosso segundo tópico desse podcast, que é como os marxistas revolucionários defendem a soberania. Então, uma primeira coisa é, por exemplo, a ideia de soberania, ela está presente inclusive na Constituição Federal Brasileira, né? A soberania na Constituição é definida como um dos fundamentos da República e ela expressa uma autonomia e independência do Estado brasileiro em relação a outros países, bem como o poder supremo do povo dentro do território nacional. Ou seja, segundo a Constituição, a soberania popular exercida pelo povo diretamente ou por meio dos nossos representantes seria uma consequência lógica da soberania do Estado. Mas qual é essa soberania quando pensamos que os nossos bens comuns naturais eles são entregues ao imperialismo, provocando uma enorme devastação ambiental e o massacre dos indígenas e quilombolas? Que soberania a gente está falando quando o petróleo brasileiro abastece os tanques de Israel e financia o genocídio? Qual soberania existe quando empresas imperialistas exploram brutalmente a classe trabalhadora brasileira e para isso elas contam com leis como a reforma trabalhista, da Previdência, a terceirização irrestrita que foram aprovadas por esse Congresso reacionário, né, ao longo dos últimos anos? Bom, então a discussão de soberania para o marxismo revolucionário ela é bastante complexa, né? Até para a gente pensar e responder essas questões, e ela atravessa várias dimensões. Desde como a luta contra o imperialismo, a crítica ao Estado burguês, a defesa dos países oprimidos contra os imperialistas e a defesa do internacionalismo proletário. E por isso eu vou tentar dar um panorama mais geral, trazendo alguns dos principais pontos que aparecem nos debates recentes e clássicos do marxismo revolucionário e a conexão com esses debates mais atuais, né? A primeira coisa é que é importante destacar que para o marxismo revolucionário, a luta pela soberania ela não pode ser separada da luta internacionalista dos trabalhadores, ou seja, não trata de defender uma soberania em abstrato, mas sim de como a gente vai articular a luta contra o imperialismo e a dominação estrangeira com a luta pela emancipação da classe trabalhadora, que não tem fronteiras, que não tem pátrias e tudo mais, né? Como já diria o Marx. E isso aparece, por exemplo, na defesa que a gente faz de um internacionalismo socialista, né? Na busca por unir a luta dos trabalhadores de diferentes países contra o sistema capitalista global e as suas formas de opressão, como o racismo, o machismo, o imperialismo. E o objetivo que a gente tem é reconstruir esse forte internacionalismo socialista, que ele seja também profundamente antirracista, feminista, LGBTQIAP+, como parte de uma batalha contra a exploração capitalista e todas as formas de opressão, né? E parte desse internacionalismo, ele é composto por um importantíssimo desenvolvimento teórico que dá justamente pela necessidade de responder à dinâmica própria do capitalismo, que é aprofundada nessa fase superior imperialista que a gente comentou no primeiro tópico, né? Onde a subjugação das nações oprimidas, ela se potencializou. E isso vem desde o Marx, e como era tratado por ele esses temas, mas também pelo Engels e as lutas por independência nacional, com toda a atenção que eles deram, por exemplo, às lutas na Índia, nos Estados Unidos, e ele ganha novos traços, inclusive, com Lenin e Trotsky, que vão enriquecendo toda essa reflexão, e essa batalha concreta, inclusive, não era só uma reflexão teórica, mas tinha sua correspondência na prática política desses revolucionários e das suas organizações revolucionárias, e eles associavam muito esse internacionalismo à defesa das lutas
das lutas de libertação nacional dos países coloniais e semicoloniais do domínio imperialista. Então, essa era uma posição dos revolucionários que sempre apoiaram essas lutas de libertação nacional e a defesa desses povos oprimidos contra o imperialismo, né? Então, no caso dos países que lutam pela sua independência, a gente, como revolucionário, sempre vai apoiar, mesmo não se tratando propriamente de uma luta proletária, de uma luta socialista, mas que é uma posição muito clara dos revolucionários que a gente sempre vai estar do lado da nação oprimida, lutando pela sua libertação frente a uma nação opressora. E aí tem uma experiência muito importante e particular nesse sentido que aconteceu em 1938, que inclusive é analisada nesse livro aqui, ó, Escritos Latino-Americanos, que é muito bom. Que é quando o governo Cárdenas, no México, né? O Trotsky já estava no exílio, inclusive, né? Tipo, e aí um país que aceita recebê-lo, né? Depois de toda a perseguição dos imperialistas e dos stalinistas, é o México. E lá no México, o Trotsky, ele aproveita esse momento para poder aprofundar o seu conhecimento sobre a América Latina e, em particular, pensar o momento que ele está lá, né? Tipo, toda essa questão, e ele analisa um pouco uma ação do governo Cárdenas de estatização do petróleo e alguns ramos da economia no México contra o imperialismo. E aqui é importante clarificar que o governo Cárdenas, ele era um governo burguês. Inclusive, uma definição que o Trotsky faz é um governo bonapartista sui generis. E isso se dá numa conjuntura muito específica, quando o Estado mexicano ele foi obrigado a tomar medidas contra empresas petroleiras estrangeiras, inclusive principalmente britânicas, que desafiavam a autoridade do governo mexicano e buscava conter os ânimos para canalizar, para fortalecer o Estado, as demandas que eram sentidas pelas massas, assim, né? Isso poucos anos depois da Revolução Mexicana. E naquele momento, o Trotsky ele debatia como era necessário apoiar essas medidas, que como socialistas, justamente por se tratar de um país oprimido como o México, contra os setores da economia imperialista que estavam controlando, né, esses bens comuns naturais, era importante ter um posicionamento claro de apoio à estatização. Ao mesmo tempo, o Trotsky ele colocava que a necessidade de apoiar essas medidas contra as pressões e os boicotes imperialistas também passava por manter uma independência política clara do governo Cárdenas e defender que os trabalhadores assumissem o controle da produção. E essa medida do Cárdenas, inclusive, ela não tem nada a ver com o que, por exemplo, o Lula faz hoje. Inclusive porque medidas assim, né, tipo estatizar, imagina, estatizar a Petrobras. Para o governo fazer, ele teria que se apoiar nas massas populares, e o Lula não está fazendo definitivamente isso. E, inclusive, se o Lula tomasse alguma medida assim de nacionalização, estatização, de confisco dos fundos imperialistas, com certeza caberia uma política revolucionária apoiar essas medidas. Mas não é isso que está acontecendo nesse momento. E aí, além disso, né, tipo, isso é importante, por quê? Porque, como marxistas revolucionários, a gente não vê que o Estado burguês ele é uma instituição neutra. Nisso é importante fazer um resgate do próprio Engels, inclusive, que ele sempre apontou como o proletariado ele não pode simplesmente tomar o aparelho do Estado burguês e colocá-lo a serviço dos seus interesses, que é preciso destruir esse Estado e criar uma nova forma de organização política que seja a base da transição ao socialismo. E nesse sentido, é muito importante refletir sobre o que é esse Estado e essa república que eu falei no início sobre a Constituição brasileira, né? Que está presente lá. Porque, ao contrário do que dizem distintos setores do movimento de mulheres, que são bastante governistas, e da própria esquerda, que se adapta bastante ao governo, e aderem totalmente à ideia de que lutar contra o Trump é apoiar uma unidade nacional e, consequentemente, o governo Lula, eu queria me apoiar na reflexão do professor e jurista Jorge Luiz Souto Maior,
onde ele está debatendo justamente como que a gente vive numa sociedade capitalista que é marcada pela divisão de classes. Então, tem uma classe que oprime a outra por diversos meios, sobretudo pelos meios institucionais que são estabelecidos pela ordem democrática capitalista. Então, a democracia, ela não é um valor igual para a classe trabalhadora e para a classe dominante dentro de um Estado capitalista. Então, quando ele vai desenvolvendo a reflexão sobre o que seria essa unidade nacional, né? E de como ele vai apontando distintos elementos de como a burguesia usa essa relação de classe para poder descontar nas costas de alguém os custos da tarifa. E é aí que ele conclui com: a tarifa do Trump passa a ser, assim, a oportunidade para aprofundar a exploração do trabalho no Brasil. E quem estiver contra isso está contra os interesses maiores da nação. E tudo isso apoiado nas forças que se somaram contra o inimigo maior da vez. Para legitimar essa lógica de rebaixamento e do mal menor, sempre se encontra um perigo iminente. E eu acho que isso é muito importante porque essa contraposição, né, tipo, que ele faz a essa armadilha de uma soberania, de uma defesa da soberania nacional, entregando ela para as mãos da burguesia, né? Então, retomando o que o Tarotski falou, essa defesa que a gente faz, ela é sempre com uma posição política independente da nossa classe. E a gente precisa resgatar, né, de que só é possível uma soberania nacional de fato quando se trata da defesa da soberania popular, ou quando a gente defende até o final a soberania popular com a organização dos trabalhadores. Então, não se pode falar de uma soberania nacional que é justificativa para poder, na verdade, descontar nas costas da classe trabalhadora todos os custos dessa crise, né? Inclusive, eu queria até retomar uma citação, desculpa, gente, tem muitas citações, mas é que é uma discussão muito importante, muito rica, e é muito bom poder retomar os conteúdos que vários revolucionários escreveram, e espero poder ajudar vocês, inclusive, a pesquisarem, a discutirem, a se aprofundarem nesse tema a partir desse programa, né? E aí eu queria retomar uma citação do Programa de Transição, que está aqui nesse livro, que é um documento de fundação da Quarta Internacional, que foi escrito pelo Leon Trotsky, né? E onde ele retoma essa reflexão da relação de qual a política e o programa da Quarta Internacional para os países coloniais e semicoloniais, né? Os países coloniais e semicoloniais, por sua própria natureza, são países atrasados. Contudo, esses países atrasados vivem na condição de dominação mundial do imperialismo. É por isso que seu desenvolvimento tem um caráter combinado. Reúne ao mesmo tempo as formas econômicas mais primitivas e a última palavra da técnica e da civilização capitalista. Isso determina a política do proletariado nos países atrasados, obrigando-o a combinar a luta pelas tarefas mais elementares da independência nacional e da democracia burguesa com a luta socialista contra o imperialismo mundial. As reivindicações democráticas, as reivindicações transitórias e as tarefas da Revolução Socialista não estão separadas por etapas históricas distintas, mas surgem imediatamente ligadas umas às outras. Ou seja, o que o Trotsky está colocando aqui, que é muito profundo, uma conclusão muito importante para a gente, é que o programa dessa defesa, né, de defender uma verdadeira soberania nacional ligada à defesa de uma soberania popular, e como essa conexão profunda que tem das tarefas democráticas e da independência nacional nos países semicoloniais, né, com a luta anti-imperialista e com um programa, né, que vá se conectando com as tarefas socialistas, elas têm uma conexão muito profunda. E desse ponto de vista, é que a gente tem que refletir, por exemplo, tarefas como reforma agrária. Ela está intimamente conectada com a luta por independência nacional. E, concretamente, nesse momento de esgotamento neoliberal,
significa pensar como que a gente derrota a submissão imperialista que domina, assim, né? E aí, para complementar essa ideia, inclusive, pegar novamente esse livro dos escritos latino-americanos, um texto que chama O Futuro da América Latina, onde o Trotsky ele faz uma referência à América do Sul e Central. As Américas do Sul e Central só conseguirão romper com o atraso e a escravidão unindo todos os seus estados em uma poderosa federação. Mas não será a atrasada burguesia sul-americana, essa sucursal do imperialismo estrangeiro, a que será chamada para resolver essa tarefa, e sim o jovem proletariado sul-americano que dirigirá as massas oprimidas. A consigna que presidirá a luta contra a violência e as intrigas do imperialismo mundial e contra a sangrenta exploração das camarilhas compradoras nativas será, portanto, pelos Estados Unidos soviéticos da América do Sul e Central. Ou seja, contra uma ideia de unidade nacional com as burguesias dos nossos países, o Trotsky e os revolucionários defendem, na verdade, a mais ampla unidade de classe, inclusive que rompa as fronteiras, né, entre os países para poder se insurgir contra a subordinação imperialista, e isso é uma conclusão muito importante. Então, essa batalha ela está diretamente relacionada com um programa revolucionário, né? Mas também com a reflexão de qual é o papel dos organismos de poder popular. Como a gente vai fazer, a partir da defesa desse programa, também surgir esse poder popular, que vai não só lutar por esse programa, mas, inclusive, poder implementar ele, já que as instituições burguesas vão, como o Sotomayor colocou, inclusive, elas legislam a norma democrática para garantir a dominação de classe dentro da democracia capitalista, né? E aí é interessante retomar essa reflexão, né? Por exemplo, na Revolução Russa surgiram os soviets, que são esses conselhos. Para quem quiser, inclusive, aprofundar nesse tema, eu recomendo o episódio do nosso podcast, A Revolução Russa e as Mulheres, que é um episódio maravilhoso e dá muitos temas. Mas, para tentar concluir a nossa reflexão aqui, concluir esse ponto, inclusive, esses organismos, né, eles são vistos como potenciais bases para um novo tipo de Estado que seja verdadeiramente democrático e capaz de incorporar as demandas dos setores oprimidos, né? Seja conselhos, como a gente possa, o nome que as massas vão dar a eles, mas eles representam essa alternativa a uma soberania do Estado burguês, porque a ideia é colocar em prática o autogoverno das massas e a deliberação democrática direta, ou seja, né, essa soberania popular garantida pela decisão democrática direta das massas trabalhadoras e desses setores, que faça uma superação, inclusive, dessa separação que existe dentro do Estado capitalista entre o econômico, o social e o político, mas que a gente possa conseguir unificar nisso, né? E toda essa reflexão de programa e política, né, a gente vai discutir, inclusive, concretamente um programa para esse momento atual, que a gente possa levantar, né, no terceiro ponto, mas tudo isso está relacionado à reflexão revolucionária de como você move as engrenagens para fortalecer uma batalha por espaços desse tipo de democracia direta e soberania popular que supere as instituições capitalistas e que eles são orientados a partir, né, essas instituições que são orientadas a partir de uma política de dominação de classe. Mesmo quando tem representantes da classe trabalhadora no parlamento, quem domina esses espaços institucionais sempre são representantes da burguesia. E por isso que a gente, como revolucionários, tem que pensar como articular as diferentes demandas sociais, como unificar as lutas contra a exploração e toda forma de opressão, inclusive, para fortalecer a luta contra esse sistema capitalista que beneficia das divisões que ele coloca dentro da nossa classe, inclusive, né?
É nesse sentido que nós, mulheres, podemos cumprir um papel fundamental, porque somos metade da classe trabalhadora brasileira, que é esse gigante, e a gente pode pensar, inclusive, na potência da unidade dessa luta, por exemplo, para avançar com pautas que são muito caras ao movimento de mulheres e LGBTs e que nenhum governo no Brasil foi capaz de levar à frente, como é o direito ao aborto, a separação da igreja e do Estado, que foi conquistado pelos bolcheviques há mais de 100 anos, depois o stalinismo retrocedeu, inclusive, né? Mas mesmo para avançar num plano de emergência de violência contra a violência de gênero que está escandalosamente aumentando. A gente está batendo recordes de feminicídio e é um problema social gravíssimo. E que nenhuma burguesia nacional ela é capaz de conceder até o final esses direitos para as mulheres, né? Tipo assim, inclusive em momentos de crise, elas se apropriam e aprofundam ainda mais a opressão que a gente sofre. Elas nunca vão dar o direito ao aborto, né? Isso até pode se conseguir no marco do Estado capitalista, mas para conseguir o direito ao aborto, para conseguir políticas mais eficazes de enfrentamento à violência de gênero, casas-abrigos e tudo mais, só com muita luta que a gente pode levantar, e para isso é fundamental essa aliança com a classe trabalhadora de conjunto, não ser só uma demanda das mulheres, mas do conjunto da nossa classe, né? E isso acontece, né, ligando com essas tarefas das grandes reflexões internacionalistas, porque a burguesia nacional, ela tem no seu DNA uma profunda dependência do imperialismo, e ela precisa da opressão para poder conseguir aprofundar e manter sua exploração. A burguesia brasileira, por exemplo, ela já nasceu espremida entre a dominação imperialista e a luta negra contra a escravidão, que é parte da luta de classes no nosso país, e ela mantém o seu caráter profundamente servil até hoje, né? E aqui eu quero colocar mais uma questão, porque diante da ingerência imperialista, se fortalece ainda mais as ilusões no multilateralismo, né? Especialmente na forma dos BRICS. Mas é muito importante a gente ter clareza de que o multilateralismo ele não é uma alternativa real ao imperialismo dos Estados Unidos, porque, apesar de desafiar a hegemonia norte-americana, ele não rompe com as estruturas capitalistas globais, nem com as formas de exploração e dependência que caracterizam o imperialismo. Os BRICS, do qual o Brasil faz parte, junto com diversos outros países, incluindo Rússia e China, eles podem até tensionar a ordem internacional, mas eles não oferecem uma hegemonia benigna ou uma saída para os povos oprimidos, né? Porque a multipolaridade defendida pelo BRICS, ela segue dentro dos limites da exploração capitalista e não altera essa lógica destrutiva do sistema mundial, assim. E no caso do Brasil, né, a relação com a China, ela aprofunda uma dupla dependência, porque, por um lado, o país ele mantém setores estratégicos da economia sob controle americano e europeu, e, de outro lado, cresce a dependência em relação à China, especialmente as exportações de matérias-primas e importações de produtos industrializados, né? E isso reforça a primarização da economia brasileira e latino-americana, enquanto a China avança no controle de outros setores estratégicos, como, por exemplo, a infraestrutura, né? Ou seja, essa dependência, ela não é superada, ela apenas se diversifica. Então, o Brasil ele segue subordinado às potências capitalistas, sejam elas imperialistas, tradicionais, como os Estados Unidos, ou são potências capitalistas em ascensão, como é a China atual. Então, uma alternativa real ao imperialismo, ela não passa por apoiar blocos capitalistas rivais
ou apostar na multipolaridade dentro desse sistema capitalista, né? Mas ela passa, como a gente está falando ao longo de todo esse episódio, por construir uma política de internacionalismo proletário, que una as classes trabalhadoras e os povos oprimidos contra todos os imperialismos, burguesias nacionais e as formas de exploração. E para quem quiser aprofundar ainda mais nesse tema, eu recomendo o livro China, onde os extremos se tocam, do André Barbieri, que também tem publicado diversos artigos na revista do Instituto Casa Marx, inclusive o mais recente, Lula e Xi Jinping, a nova relação entre China e Brasil, onde ele faz uma análise muito interessante dessa relação de dupla dependência que se aprofunda do Brasil nesse momento. Então, eu super recomendo para vocês. Então, para tentar resumir, gente, a gente sempre vai estar na primeira linha do enfrentamento ao imperialismo, mas ao contrário de uma falsa ideia de soberania nacional, que na verdade é uma soberania burguesa, nós lutamos por uma soberania nacional de verdade e, para isso, passa pela defesa de uma soberania popular. E, nesse sentido, a nossa luta, ela precisa estar ligada à luta internacionalista dos trabalhadores, ao combate que a gente quer pela destruição do Estado burguês e a construção de organismos de poder popular e a articulação da luta contra todas as formas de opressão e exploração. E é isso que faz a ponte, né, para o nosso terceiro e último ponto, que é qual é o programa que a gente pode ter para fazer justamente essa ligação entre o desejo popular, que começa a surgir mais fortemente depois de muitos anos no nosso país, de se enfrentar com a ingerência imperialista, e a articulação de demandas que a gente chama de demandas transicionais, que permitam levar a um questionamento também da propriedade capitalista, da dominação burguesa e da ingerência mais profunda que o imperialismo faz sobre países como o Brasil, né? Mas antes da gente ir para esse terceiro ponto, eu queria fazer um agradecimento muito especial a todo mundo que contribuiu para a nossa campanha financeira do Esquerda Diário e pela expansão das Casas Marx. A gente ultrapassou já a marca de R$150 mil e a gente fica muito feliz com isso, porque com esse valor a gente vai abrir em breve, ainda esse ano, a Casa Marx no Rio de Janeiro, mas a gente também vai abrir o ano que vem a Casa Marx BH. E eu queria agradecer muito a todo mundo que contribuiu e fazer um pedido, né, para quem ainda não contribuiu ou quem de repente sobrou ali uma graninha no fim do mês e pode contribuir ainda mais para esse projeto, que possam seguir nos auxiliando. A gente segue com a nossa campanha. Estamos muito felizes com o êxito dela, mas como uma organização independente dos patrões, do Estado capitalista, que só se financia pela contribuição de pessoas como você, que são trabalhadores, estudantes e tudo mais, a gente precisa dessa ajuda e desse apoio. Então, vamos lá, o nosso último ponto, que é, na verdade, apresentar 5 pontos para um programa anti-imperialista da classe trabalhadora e do feminismo socialista. Então, primeiro ponto, nenhuma demissão e corte de salário pelo confisco dos fundos imperialistas. A gente não pode aceitar, de forma alguma, que, para proteger os lucros dos patrões, descontem nas famílias trabalhadoras, como já vem anunciando, né? E a burguesia vem fazendo esse terrorismo de muitas demissões. Então, a gente precisa defender a proibição das demissões e dos cortes salariais, a abertura de conta das empresas que alegam falência e os confiscos dos fundos imperialistas de grupos como BlackRock ou Vanguard Group, para pagar os salários e direitos dos trabalhadores. O segundo ponto que a gente vai defender é pela revogação do arcabouço fiscal e de todas as reformas que foram aprovadas desde o golpe de 2016, pelo não pagamento da dívida pública. Essas reformas, elas têm um impacto nefasto na vida dos trabalhadores, em particular das mulheres trabalhadoras, que além do aprofundamento da precarização do trabalho, elas são submetidas a duplas e até triplas jornadas de trabalho, né? E o arcabouço fiscal, ele é, na verdade, a taxação dos pobres
para poder favorecer os super ricos, né? Inclusive, essa situação de precarização da vida das massas trabalhadoras, né, que soma à permanência de uma ideologia profundamente reacionária da extrema-direita e as inúmeras vezes que Lula e o PT, que em nome dessa governabilidade, eles rifaram os nossos direitos para fazer alianças com setores mais reacionários, né, o que é a política da conciliação de classes, ela é parte do que alimenta todo esse aprofundamento da violência patriarcal e dos escandalosos casos de feminicídio que vem aumentando no nosso país, né? Então é por isso que também a gente precisa levantar, e a nossa classe precisa levantar um programa emergencial para o enfrentamento à violência de gênero. E todas essas demandas, elas estão articuladas com a defesa do não pagamento da dívida pública, com o monopólio do comércio exterior e a estatização do sistema bancário, sob o controle dos trabalhadores e não desses bancos imperialistas que só endividam o povo trabalhador. O terceiro ponto é: basta de financiar o genocídio, nenhuma gota de petróleo para Israel e pela ruptura das relações Brasil e Israel. A gente tem que se recusar, né? E a gente está vendo em todo mundo, ainda bem, que milhares de pessoas que recusam ser a geração que vai presenciar calada um genocídio televisionado e estão se levantando em defesa do povo palestino. Inclusive, as mulheres e as crianças, elas são as mais afetadas por essa política colonialista do sionismo, sustentada por todos os países imperialistas, inclusive agora o Estado de Israel, anunciou um plano para poder fazer a tomada total de Gaza, e é absurdo, e a gente rechaça profundamente esse plano do Netanyahu e de todos os políticos sionistas. Mas a gente também precisa denunciar esse genocídio, ele vem sendo sustentado com o petróleo brasileiro, que apenas em 2024, as exportações do petróleo do Brasil para Israel, elas cresceram mais de 50%, que foi assim, durante todo o genocídio. Isso acontece porque o governo ele mantém de pé acordos comerciais, militares e tecnológicos. E, inclusive, a gente viu coisas como, por exemplo, se recusou a vetar o Dia da Amizade com Israel, que foi aprovado pelo Congresso Reacionário com votos, inclusive, de petistas. Então, a gente tem que dizer bem forte que nenhuma gota de petróleo da Petrobras e do Brasil para Israel, que o petróleo ele tem que ser nosso e não para o imperialismo e para o genocídio, e que basta de cumplicidade com o genocídio dos palestinos pela imediata ruptura das relações comerciais, militares e diplomáticas com Israel. O quarto ponto, gente, chega de entreguismo por uma Petrobras 100% estatal sob controle dos trabalhadores. Então, assim, para a Petrobras ser de fato nosso, para o petróleo ser de fato nosso, né, a gente tem que defender a anulação imediata dos leilões que entregam a soberania energética ao capital imperialista, a reestatização de 100% da Petrobras sob o controle dos trabalhadores, para que a nossa energia ela possa servir ao povo e ao meio ambiente, não ao genocídio ou ao lucro de Wall Street, por exemplo, né? Inclusive isso para a gente poder definir, inclusive frente à crise climática, uma política transicional das bases energéticas sem que possam não afetar tanto a natureza, o meio ambiente e como a gente vai repensar tudo isso. Mas para isso é necessário estar muito vinculado a essa política de defesa do papel que a classe trabalhadora, aliada aos movimentos sociais, aos movimentos indígenas, ambientalistas, podem cumprir, e passa também por que a Petrobras não fique na mão do capital imperialista, mas sim possa ser nossa. E o quinto ponto tirem as mãos da Amazônia. Abaixo o PL da devastação pelo fim do grande latifúndio financiado pelo capital financeiro, né? O Trump ele fica ameaçando de intervir na Amazônia, por um lado, e por outro lado a gente está vendo uma verdadeira demagogia do capitalismo verde rumo à COP30, né? Que vai acontecer em Belém. E essa luta ela é uma luta profundamente ligada às mulheres indígenas, negras e LGBTQIAP+, que vivem e resistem na floresta, porque o avanço do agronegócio e do capital estrangeiro sobre a Amazônia, ela destrói não só o meio ambiente, mas também ataca diretamente a condição de vida dessas mulheres,
que são as primeiras a sofrer com o desmatamento, com a expulsão das suas terras, com a violência dos latifundiários, dos garimpeiros, de todos aqueles que querem explorar os bens comuns naturais. Inclusive, também a gente tem que dizer não à exploração da margem equatorial, como vem querendo fazer o governo, né? E o PL da devastação ambiental, ele aprofunda essa exploração e essa opressão, e ele reforça bastante do que as relações patriarcais, racistas, que sustentam o capitalismo brasileiro, porque por trás da grilagem, da violência, do desmatamento, também está o capital estrangeiro, né? E é por isso que essa defesa está combinada com a defesa de uma reforma agrária radical e a nacionalização da terra sob o controle dos trabalhadores. Então, gente, a gente está chegando ao fim desse nosso podcast, né? E para encerrar, eu queria dizer que as mulheres, elas, em particular as mulheres trabalhadoras, né? Elas cumpriram em distintos momentos um papel de vanguarda da nossa classe, e hoje elas continuam sendo maioria em setores muito essenciais, como, por exemplo, na educação, e a gente viu no último período muitas greves e lutas da educação. Queria saudar muito todas essas trabalhadoras que foram linha de frente desses processos, resistindo, inclusive, à política e à intransigência de distintos governos. E essa unidade, né, é a que pode romper com a fragmentação que é imposta pela burguesia, pelas burocracias das direções sindicais e dos movimentos, e trazer à tona toda a força dos grandes batalhões da nossa classe, que tem na sua linha de frente jovens e mulheres mais experientes, que são trabalhadoras, para poder enfrentar o patriarcado, o racismo e o capitalismo. Então, a gente defende que é preciso que as mulheres, desde os seus sindicatos, das suas entidades estudantis e mesmo dentro do próprio movimento de mulheres, que nos últimos anos anda mais passivo e não organizando tantas manifestações, apesar da muita necessidade que tem, mas que a gente defenda um programa anti-imperialista, como esse que a gente está apresentando aqui, como parte dessa batalha para que as centrais sindicais elas rompam com a sua paralisia, que é fruto dessa política de adaptação ao governo, de subordinação a esse governo. Inclusive, não é nem só a adaptação, é que elas defendem uma subordinação política à política do governo que vem administrando o capitalismo brasileiro, e que possam organizar um verdadeiro plano de lutas desde a base, porque só assim a classe trabalhadora ela pode entrar em cena, só assim a gente pode ter de fato a existência de uma política anti-imperialista que seja colocando em cena quem realmente pode dar uma resposta para acabar com a subordinação imperialista que existe, para desafiar essa ingerência imperialista, e isso passa por uma política de unificar os trabalhadores formais, informais, das plataformas, terceirizados, precarizados, sindicalizados, petroleiros, todos a classe trabalhadora, para enfrentar os ataques capitalistas e imperialistas. E nisso as mulheres elas podem ser vanguarda e elas podem cumprir um papel estratégico na linha de frente de impulsionar essa articulação e essa luta e organização para a gente poder dar esse combate anti-imperialista tão necessário. Bom, gente, chegamos ao fim desse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem suas opiniões, comentários, dúvidas, discussões. A gente vai adorar poder receber mais retornos sobre. E antes da gente encerrar, né, eu queria fazer um agradecimento, porque esse roteiro foi elaborado com a ajuda do Cris Amélio, da Gabi e do Danilo Paris. Muito obrigada. Também queria agradecer a nossa equipe de produção técnica do podcast, né, que faz toda a edição e toda a preparação para colocar no ar, para que vocês possam ouvir, que é o Juan e o Taz. Muito obrigada também, gente. E é isso. Até o próximo episódio com o Cris Amélio. Muito obrigada e até mais.